Bom dia, boa tarde, boa noite. O futebol é um dos esportes mais praticados no Brasil e no mundo inteiro. O esporte que levanta multidões que levam a todos a loucura, obsessão, delírio, fanatismo e numa grande expectativa prende a atenção do mundo todo, trazendo alegria, manifestações, tristezas, desespero, fúria, mexendo com todos os sentimentos do ser humano. O futebol existe há muito tempo e a sua origem é muito discutida pelos historiadores do mundo todo. Um esporte, segundo a pesquisa da FIFA, 1 bilhão de pessoas são incrivelmente apaixonadas pelo futebol, mas o surgimento, a origem do futebol é um tanto obscura. Você já parou para pensar o que é o futebol? Qual é a sua origem? Então vem comigo, se inscreva no canal e entra comigo na história da origem do futebol. Este canal tem o patrocínio da Relimpe, produtos de limpezas especiais. Fale conosco 0 operadora 11 98759 7957. Relimpe, sua casa mais limpa. Mas vem comigo, assista esse vídeo até o final, compartilhe, dê seu like e se inscreva no canal. O futebol, como foi dito no início do vídeo, é um esporte muito praticado e assistido pelo mundo todo. Um esporte que reúne pessoas de todos os continentes inteiro, sendo a maior delas a Copa do Mundo, realizada a cada 4 anos. Mas tudo isso possui uma história macabras e sanguinárias. Não estamos aqui para denegrir o maior esporte praticado no mundo, porque futebol é saúde, é um esporte que produz até mesmo reunião, alegrias entre as pessoas, é claro. Mas, no entanto, a história do futebol é uma história muito obscura na realidade. E essa história você precisa conhecer. Se você observasse muitas culturas antigas, e se você fizesse uma comparação, você iria notar e também iria se surpreender, porque nos tempos antigos os religiosos pintavam o corpo, se vestiam de formas diferentes e inusitadas, cantavam, dançavam e ainda faziam sacrifícios a seus ídolos, construíam templos enormes, faziam grandes arenas, e tudo isso para venerar os seus ídolos, deuses. A religião era a base dos seus costumes e tradições da época. Tudo isso em um só ato de adoração. No entanto, se analisar todos os fatos e tudo que aconteceu no passado, podemos notar uma grande ligação entre o passado e o futuro nesse entretenimento chamado futebol. E dá para se notar essa grande semelhança entre o passado e o futuro presente. Eles cantam, eles dançam, fazem sacrifício e idolatram os grandes ídolos milionários do futebol. Gastam milhões em dinheiro para construções de estádio de futebol, se vestem de uma forma inusitada, se pintam como nossos ancestrais faziam no passado. Podemos considerar que o futebol é uma idolatria antiga, moderna, considerada por bilhões de pessoas no mundo inteiro. Esse esporte é considerado uma religião. No entanto, a origem do futebol é algo muito macabro. Da China imperial por volta do ano 2500 a.C., um esporte sinistro e muito macabro, semelhante ao futebol, era praticado pelos chineses. Esse esporte tinha por nome de Tixusu, na época do imperador Huangdi, e os soldados guerreiros chineses tinham por costume de disputar esse esporte com a cabeça de soldados rivais. E os chineses, com a cabeça de soldados inimigos, brincavam entre eles, disputando com 2 estacas cravadas no chão, de uma a outra como se fosse uma trave, e a cabeça uma bola de futebol. Essa grande semelhança ao esporte de hoje, conhecido no mundo inteiro, chamado futebol. Mas com o passar dos tempos, a cabeça dos soldados inimigos foram substituídas por bolas de couro, e tudo isso servia como treinamento para a decapitação de cabeças dos soldados rivais, para o grande espetáculo desse esporte na época. No entanto, mas o que é o futebol nos dias de hoje? O futebol foi trazido da Inglaterra e difundido no Brasil por um brasileiro chamado Charles William Miller, e às vezes chamado nos dias de hoje
como Charles Miller. E esse esporte virou paixão nacional diante do ano 1895. Mas esse esporte só era praticado por a elite branca. A sociedade mais pobre, mais humilde e negros só poderiam assistir esse esporte. Mas na década de 1920 foi liberado para os mais humildes e negros jogar também essas partidas de futebol. Então, em 1933, o futebol foi profissionalizado e virou uma grande atração entre todos, grandes e ricos, pobres e humildes, virando uma grande paixão brasileira. Mas através da mídia alternativa, sabemos que existe uma elite de pessoas que controla todas as nações. São conhecidos como os senhores do mundo, os Illuminatis. Eles é que editam as regras do mundo, arquitetando planos para o controle das massas das pessoas no mundo, a fim de executar e manipular os seus maquiavélicos planos, ocultos e obscuros. Eles usam de mais variados e subterfúgios planos arquitetados, e com isso o futebol se encaixa muito bem nessa peça, para desviar a atenção das massas mundiais, a fim de desviar a atenção do povo dos seus grandes planos maquiavélicos e obscuros. A FIFA é a organização máxima que controla o futebol no mundo inteiro, e com o poder de um pequeno estado, controla uma grande quantidade em dinheiro. E tudo isso superior a qualquer estado do mundo. Ela possui 211 membros nacionais em sua organização, chegando a ser maior do que a própria ONU, Organizações das Nações Unidas. Em 2014, a Copa do Mundo sediada no Brasil rendeu à FIFA 18 bilhões de reais, a mais lucrativa da história. E depois desse evento, o Brasil enfrentou uma das maiores crises financeiras de todos os tempos. Qualquer governante de uma nação, em sua sã consciência, jamais permitiria uma Copa do Mundo em seu país, visto que a mobilização para este evento é gigantesca. E com tudo isso ainda causa uma grande dívida para o país, causando vários prejuízos e transtorno à nação. No entanto, a influência da idolatria antiga e moderna do futebol, arquitetada pelos Illuminatis, prevalece sobre o raciocínio e a razão humana. O plano de controlar as massas é muito eficiente e funciona perfeitamente. A distração, o fanatismo, a alegria momentânea que contagia milhões de pessoas, que fazem do futebol uma espécie de religião, idolatrando deuses futebolísticos que ganham um caminhão de dinheiro, faz com que essas não percebam o caos causado ao planeta pelos senhores do mundo. No Brasil, a maioria das pessoas, em vez de discutir os problemas do país, estão distraídas, brigam pelo seu time favorito de futebol, passando por momentos de euforia e ansiedade, assistindo uma partida de futebol. E ao encerrar, vira assunto na boca do povo, e as pessoas ficam contagiadas pelo assunto, chegam a levar a pessoa a disputas verbais que chegam a agressões e até mesmo a morte. É um mecanismo muito eficiente da grande elite mundial, fazer que as pessoas se esqueçam dos problemas. Mas então você pode me perguntar, esquecer dos problemas não é bom? Sim, esquecer é excelente, mas esquecer para a elite mundial, porque fica mais fácil nos controlar, nos escravizar, aumentando nossos impostos, tirando a dignidade dos mais humildes da classe trabalhadora, com suas corrupções, aumentando a carga previdenciária. Tudo isso para arrecadar mais, ficam mais ricos com tudo isso, e fora outros problemas que não quero nem mencionar. E com tudo isso, o povo não quer enxergar a grande realidade. Preocupados com o seu time favorito, preocupado com a Copa. Afinal de contas, somos o mundo do futebol, não é mesmo?